tenho os ingressos, né, da exposição do Darwin, 12/5/2007. E eu tenho também no dia 8/5/2007. Inclusive cortesia, porque no dia era grátis a entrada. Eu fui umas 3 vezes. A primeira... Meu primeiro ingresso eu perdi. Literalmente. Ele deve estar em algum lugar, em algum canto. O restante eu consegui guardar. Outra curiosidade, essa estátua do chimpanzé contemplando um crânio humano sobre os livros, né? Seleção Natural das Espécies, do Charles Darwin, e o que nas caricaturas da época que fizeram que isso aqui é uma representação, né? Essa estátua é uma representação de uma gravura do século XIX, da polêmica que foi o livro do Charles Darwin. E a imprensa inglesa e a mundial, mas principalmente a inglesa, aproveitou bastante, né, para fazerem críticas, questionarem, né. Então tá aqui o chimpanzé, está contemplando novamente, repetindo o crânio humano. Esses livros aqui, um deles seria a Bíblia, né. Tem uma inscrição em latim. Initis sicut Deus. E eu gosto muito dessa estátua. Essa estátua aqui, essa versão aqui em gesso, eu achei no centro de São Paulo, numa loja que vende estátuas, né? E inclusive a loja não existe mais. Isso aqui é uma raridade, essa estátua aqui. Apesar que não é de um material nobre, mas essa representação aqui é rara. Eu gosto muito dela. Um compasso. Tenho filmes, um deles em DVD é um filme recente chamado A Criação, né? Que é um drama histórico, poderia-se dizer, que se utiliza da vida do Charles Darwin para ser contado, né? Mas quem conhece a história do Charles Darwin, já leu a biografia dele, sabe que existe algumas liberdades no enredo do filme, né, que na verdade não ocorreram. Eles emitiram pessoas, o Alfred Wallace não chega a aparecer, não chega nem a ser pronunciado nesse filme. O Alfred Wallace foi o co-descobridor também da teoria da evolução por meio da seleção natural. E ele foi inclusive o que desencadeou o Charles Darwin a expor os rascunhos do livro dele, né? Então é estranho, mas esse filme, apesar de ser bom, eu gosto dele, ele tem umas liberdades, eu diria, do diretor do livro. O que é interessante nesse filme mostra o sofrimento que foi quando Charles Darwin, por meio das pesquisas dele, que duraram uns 20 e poucos anos, logo após ele voltar da expedição do Beagle, ele queria ter certeza, e quando ele descobriu que as espécies surgiram por meio de seleção natural, ele sofreu muito, porque na época quem dominava a opinião pública, a cultura, era a religião, né, o conceito da criação. E quando ele descobriu isso, ele sofreu muito, porque a esposa dele é extremamente religiosa, né? E Emma, né? E com certeza todo mundo estaria contra ele, né? Tem umas histórias muito boas aqui, que eu gosto, que falam da Jenny, né? Que é uma orangotango fêmea que foi pega
na sua terra natal e trazida para a Inglaterra. Foi o primeiro primata, o primeiro orangotango que foi para a Inglaterra, né? E infelizmente o pessoal tinha os cientistas, o próprio povo da época dos séculos vitorianos, eles tinham uma visão meio ainda ignorante sobre os animais, né? Inclusive vestiram a Jenny com roupas humanas e foi um abuso, né? Tem um filme, esse sim, tem um filme sobre documentário sobre a vida e obra de Charles Darwin, eu recomendo. Aqui tem em lojas especializadas. Esse exemplar aqui eu comprei numa livraria Cultura lá na Paulista. Eu recomendo. O ideal é ler os livros, né? Mas se não tem inspiração para ler um livro, então vamos ler documentário. Esses outros livros aqui são documentários da BBC sobre evolução, também disponível em DVD pela Abril. Bacana. Legendado, não tem áudio em português. Outro que eu tenho que destacar, é muito bom esse documentário, Evolução, da revista Science America, né? É uma série muito boa, que tem 5 episódios, né? Inclusive um episódio muito interessante sobre o conflito que tem a teoria do Darwin em relação à pseudociência, pode ser do criacionismo, principalmente nos Estados Unidos. É um interessante debate, né? E que é o conflito, né, da religião contra a ciência. Embora tenha muitas pessoas que são religiosas que aceitaram a teoria da evolução. Ou o contrário, tem ateus que não aceitam a teoria da evolução. Ou seja, tem que tirar essa associação exclusiva que a teoria da evolução é exclusivamente dos ateus. Ou vice-versa, que os ateus acreditam literalmente na teoria da evolução. Esse outro documentário da BBC, canal em inglês, né, público, sobre Galápagos, né, onde muito provavelmente foi o local que deu o insight da teoria da seleção natural das espécies para o Darwin. Inclusive essa versão aqui é dublada, recomendo. Essa aqui é um box de DVDs da National Geographic sobre a origens da vida, a evolução das espécies, né? Eu acho ele interessante porque ele é extremamente didático e profundo. Ele não é muito superficial não, inclusive tem que gostar de documentário sobre vida selvagem e ciência para assistir esse documentário, essa série de documentários. Eu achei interessante que ao mesmo tempo que eles explicam os mecanismos da evolução, cada capítulo ele descreve com detalhes um determinado filo animal, né? Começa pelas esponjas, vai do animal mais simples até o mais complexo. Só que de forma bem disfarçada. A ideia central é de evolução das espécies, né? Explicar os mecanismos. Interessante esse documentário que mostra as pesquisas, né? Não é nada, eu estou querendo te convencer. Não, eles mostram os cientistas lá e suas pesquisas. São pesquisas sérias e principalmente mostram os seres, os animais que
demonstram isso. Por enquanto é só, pessoal. No próximo programa eu vou mostrar minhas dezenas de livros sobre o Darwin, né? Inclusive livros escritos por ele, livros de outros cientistas que protegem a teoria dele, e livros que comentam sobre ele, e revistas, né? Revistas que com o tempo foram falando, discutindo sobre a teoria do Darwin.